todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica. Assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu. E foi grande a sua queda. Mas não viveu, sobre areia construiu e sua vida destruiu. Graças a Deus. Abre comigo no livro de Mateus, capítulo 7. Mateus, capítulo 7. Mateus, capítulo 7. Irmãos, a gente vai falar de dois tipos de pessoas de dentro da igreja. De dois tipos de alicerces de dentro da igreja. De dois tipos de ouvintes de dentro da igreja. Estava meditando nessa mensagem ontem e o Espírito Santo fala muito no coração da gente. E muitas pessoas às vezes têm erros gravíssimos com relação à sua vida espiritual. Tem muitas pessoas que mesmo achando que mesmo tendo de dentro da igreja será salvo, mas, pelo que nós vamos ouvir aqui, não é bem isso que muitas pessoas estão pensando. Mateus capítulo 7, do versículo 21, diz bem assim: nem todo que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que estás nos céus. Amém, irmãos? Veja que nem todo mundo, Jesus já mesmo diz, claramente, nem todo mundo que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Nem todo mundo. E ele está falando justamente para as pessoas mesmo de dentro da igreja. Que tem pessoas que falam que Jesus é o Senhor da vida dele, é o Senhor da vida dela, ele é o Senhor da minha vida, é o Senhor de tudo, mas não está praticando o que está escrito aqui. Muitas das vezes nós nos enganamos, irmãos, isso é real, é fato, é verídico. Muitas das vezes nós nos enganamos quando a gente pensa de alguma forma, mas aquela pessoa é crente, aquela pessoa é cristão, não é um ímpio, há uma diferença. Aí você cai naquela ideia, puxa, aquela pessoa é crente, é cristão, mas chega na hora, pode ser crente, pode ser cristão, fala Senhor, 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 mas ainda não está dentro do reino de Deus. Não é fácil, irmão, seguir a Cristo. Não é fácil entregar a vida para Jesus. E não é fácil viver isso daqui. Requer, que nem o altar, requer entrega, requer sacrifício, renunciar a si próprio, sacrificar a tua vida, sacrificar o teu eu, sacrificar os teus desejos, renunciar a tudo, renunciar às obras das trevas, renunciar a todas as coisas erradas, renunciar ao mundo de vez. Porque mesmo assim, pessoas de dentro da igreja, tá na igreja, é um tal do Raimundo, um pé dentro da igreja e a outra com o pé no mundo. Mas chama o Senhor, Ele é meu Senhor, Ele é o nosso Senhor, mas o fato é, será que realmente chamando a gente, será que nós estamos realmente chamando o Senhor, Senhor, de fato, de verdade? Porque para que eu vou chamar o Senhor e eu não estiver no reino dele?
eu estaria me enganando, irmãos. Eu estaria me enganando. Por isso que aqui Jesus, ele fala, aqui a gente vai ler, ele fala desse tipo de pessoas, de 2 ouvintes, de 2 alicerces, e é onde que a gente vai falar sobre o homem prudente e o homem insensato. Amém, irmãos? E a gente vai falar muito sobre isso. Então, Jesus nos ensina que devemos cumprir a vontade do Pai Celestial, que é uma condição prévia, essencial para a entrada do reino dos céus. Então eu tenho que desde já praticar a palavra de Deus, não é depois, é desde já. Desde que eu entrei pela porta de uma igreja, desde que eu dobrei os meus joelhos diante do altar e entreguei a minha vida para Ele, que eu assumi a fé, eu tenho que viver. Amém, irmãos? Curve sua cabeça, vamos pedir a direção do Espírito Santo. Em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, meu Pai, eu peço para que o Senhor venha manifestar, meu Deus, o teu poder na vida de cada uma dessas pessoas, Senhor. Meu Deus, fala no coração do teu povo, no coração dessas pessoas que hoje se encontram aqui. Que pessoas, meu Pai, que não olharam para o tempo, não olharam para a chuva e levantaram cedo e vieram aqui na igreja para te adorar. Vieram aqui na igreja para te buscar. Em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, meu Pai, fala no coração de cada uma dessas pessoas. Senhor Jesus, que eu diminua, o Senhor cresça, que eu desapareça, o Senhor apareça, que não seja eu, mas seja o teu Espírito a falar com as tuas ovelhinhas. Espírito Santo, eu te peço, desenvolva essa mensagem e fala no coração de cada um, é que nós te pedimos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aquele que crê, diga amém. Graças a Deus, palmas para Jesus, aleluias. Pode se assentar, em nome do Senhor Jesus, aí mesmo na Bíblia. Vai comigo agora em Lucas, do capítulo 6, versículo 46. Lucas 6, versículo 46. Lucas 6, versículo 46. A primeira mensagem do Mateus, do capítulo 7, do versículo 21, Jesus já estava falando de 2 tipos de ouvintes. De 2 pessoas que estão na mesma reunião, no mesmo dia, no mesmo culto, ouve a mesma palavra, está sendo ministrada pelo mesmo pastor, as 2 mesmas pessoas. Agora aqui vai retratar de 2 alicerces, que é a mesma coisa como 2 ouvintes. Que tipo de alicerce é você? Que tipo de alicerce nós estamos sendo diante de Deus? Qual é o nosso alicerce? Então a primeira que a gente vai falar sobre uma coluna que sustenta a sua vida através da fé. Mas vamos ver aqui, do versículo 46. E por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Olha só, Jesus fala, por quê? Por que vocês me chamam de Senhor e não faz nada o que eu digo? Por que vocês fazem isso? É uma repreensão do Senhor Jesus. Por que a gente chama Ele de Senhor? Senhor, o Senhor é meu tudo. Ah, Senhor Jesus, eu te amo. Ah, Senhor Jesus, eu te adoro. Mas aí ele fala, mas você não faz o que eu digo. Você não faz o que eu ensino. Você me chama de Senhor, nem pratica a palavra. Você me chama de Senhor, nem dizimista é, porque está na Bíblia. Você me chama de Senhor, nenhuma oferta você dá, porque está na Bíblia. Você me chama de Senhor, mas ainda não entregou a sua vida para mim. Você me chama de Senhor, mas ainda não se batizou nas águas. Você me chama de Senhor, mas ainda você continua mentindo.
Você me chama de Senhor, mas ainda você continua falando mal de um, mal do outro, mal do fulano, mal do cicrano. Você continua me chamando de Senhor, mas até agora você não dobra os joelhos e conversa comigo. Como me chama de Senhor e não faz o que eu mando? Isso aqui é muito forte, irmão. Versículo 47. Qualquer que vem a mim, ele fala qualquer, não tem escolha. Qualquer pessoa que vem a mim e ouve as minhas palavras e as observa, olha só, por isso que quando nós lê a Bíblia, irmão, nós temos que ler pauseadamente, respeitando as vírgulas. Qualquer um que ouve e observa, olha só, observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. Quer dizer, o próprio Senhor Jesus vai te mostrar a quem você é. Não é eu, não é o pastor, não é o obreiro, não é o irmão e nem o cicrano. Não somos nós que tem que chegar e dizer, ó, esse aqui é fruto podre, esse aqui é fruto bom. Não é nós. Quem vai mostrar é o próprio Senhor Jesus. Amém, irmão? Até porque se eu mostrar, apontar o dedo, eu já estou julgando. Já estou julgando sem saber. Tem essa. Já estou julgando uma pessoa sem saber. Por isso que quando Jesus opera numa igreja, Ele mesmo opera na igreja, Ele mesmo faz as coisas acontecer de dentro da igreja. Amém, irmão? De dentro da igreja. Então Ele fala desta forma. Aí você vai comigo aí no versículo 48. Aí ele assim, é semelhante ao homem que edificou uma casa e cavou e abriu bem fundo e pôs os alicerces sobre a rocha, e vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa e não pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. Então, se eu faço o alicerce da minha casa, que é essa aqui, que é a minha vida, a tua vida é uma casa. Por isso que eu falo, irmãos, uma coisa que foi revelação mesmo do Espírito Santo, aliás, que nem precisava revelar, mas eu falei com o povo, e eu sei que tem gente que se assustou com aquilo ali. Eu chegar e dizer, se você não tem o Espírito de Deus de dentro de você, você tem outro tipo de Espírito, porque o nosso corpo é uma casa, é um templo, é uma casa. Ou eu tenho o Espírito de Deus, ou eu vou ter um outro tipo de Espírito, que com certeza é o espírito maligno, porque eu vou estar vazio, não tem nada dentro de mim, então alguma coisa tem que estar. Então ele fala justamente de um homem que edificou a casa dele sobre a rocha. E a rocha, quem? Quem é a rocha? Não escutei, quem? Jesus. Jesus é a rocha. Então se eu fundar meu alicerce, a minha vida, a minha casa, na rocha, vai vir luta, vai vir perseguição, vai levantar demônios, como diz a Bíblia, vai vir chuva, vai vir tempestade e não vai me derrubar. Amém, irmão? Não pode te derrubar. Agora, se não está a sua casa, o teu alicerce na rocha, aí fique como está aqui em 49. Mas o que ouve, mais o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre a terra, sem alicerces, na qual bateu com ímpeto a corrente e logo caiu, e foi grande a ruína daquela casa. Ou seja, uma pessoa que não edificar a sua vida na rocha, que é o Senhor Jesus, e quer viver o seu evangelho do seu jeito, de qualquer maneira, da sua forma, ela está colocando a casa dela sobre a terra, ou em outra parte, depois que nós vamos ler, sobre a areia. Aí vem a mesma luta que outro pastor vem para a mesma pessoa. Aí vem a mesma luta, vem as perseguições, vem Satanás inteiro, vem o inferno inteiro, vem a chuva, vem as correntezas, vem tudo. Um permanece firme porque está na rocha, e outro que fez o evangelho de qualquer jeito, o que acontece? Cai, perde. Satanás vai e faz uma destruição total, e o que é pior, isso atinge até a família, irmãos.
atinge até a família. Por que eu falo que atinge até a família? Porque cada um de vocês que está na igreja, você é a luz. Você é responsável, queira ou não queira, você é responsável por você estar na igreja, de trazer luz para dentro da tua casa. Você é responsável. Amém, irmão? Amém. Porque se não fosse você responsável, Deus poderia ter colocado outro no teu lugar. Poderia ou não poderia? Poderia. Se eu não fosse responsável pelo meu chamado, então Deus poderia ter colocado outro aqui no meu lugar. Poderia ter colocado meu irmão, minha irmã, sei lá, alguém na minha família, como qualquer um de vocês. Agora você já perguntou por que você está na igreja? É só você ver quantos irmãos você tem, quantos parentes. Por que você está vindo e os outros não? Porque você foi escolhido. Amém, irmãos? No meio daquela casa você foi escolhido. Não, vou pegar essa pessoa, vai vir, vai aprender e vai trazer luz. E quando você muda de caráter, transforma a tua vida, aí sim você traz a luz. Porque como eu falei para o povo esse dia, o povo fica de olho em nós. Os vizinhos ficam de olho em nós. A família então nem se fala, fica de olho em nós, para ver se realmente houve uma mudança. E aí acontecem os problemas na família, e a gente sabe que a nossa família que não está na igreja, quando acontecer algum problema, quando acontecer essas coisas todas, do vento bater, correnteza, eles vão se desesperar. Mas aí você que está firmeza na rocha, você vai conseguir colocar as coisas em ordem. Você vai chegar e vai conseguir dizer para todo mundo: calma aí, não é bem assim não, eu estou junto com vocês, me siga que eu vou conduzir vocês. É assim, porque você está na luz, porque você colocou a tua casa, o teu alicerce na rocha. Digam graças a Deus. Por isso, irmão, que a primeira coluna de sustentação da sua vida é a fé. Temos que viver pela fé. Abre comigo em Romanos capítulo 10, rapidamente. Romanos, no capítulo 10, versículo 17. Romanos 10, versículo 17. Diz assim: de sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Então a minha fé, ela é sustentada no momento que eu estou ouvindo a palavra de Deus. E depois que eu ouço a palavra de Deus, eu começo a praticar a palavra. Eu começo a vivenciar aquilo que Jesus está nos ensinando. É essa que é a fé, irmão. Não aquela fé que todo mundo fala: eu tenho fé, mas não pratica. Eu tenho fé, mas o alicerce está na areia. Eu tenho fé, mas não ora, não jejua, não faz nada para o reino de Deus. Eu tenho fé. Tem crente que fala: eu tenho fé. Vai se perguntar: é dizimista? Nem dizimista é, porque para ser dizimista tem que ser fé também. Amém, irmão? Para ser dizimista é pela fé. Ou você acha que não? É pela fé. Por que eu falo que é pela fé? Como é que eu vou acreditar lá que está escrito em Malaquias que ele abriria a janela dos céus e derramaria as bênçãos sem medida? Como é que eu vou repreender o espírito devorador da minha vida, o espírito migrador da minha vida? Como é que eu vou repreender se nem coração e jejum repreenda, se não for através do dízimo? Então por isso que é fácil dizer Senhor, 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 e não praticar nada que está escrito. Porque quando uma pessoa entrega a vida para Jesus, ela tem que entender que tem que praticar a palavra. E quando se pratica a palavra, você se pratica tudo que está escrito aqui. Amém, irmão? Tudo. Se é de sacrifício, sacrifica. Se é de renúncia, renuncia. Se é de entrega, entrega. Se é para fazer isso, então vamos fazer isso, porque está escrito. Tem que praticar é a palavra de Deus e não doutrinas da igreja, irmãos. A gente vê em algumas igrejas, não estou querendo falar das outras igrejas, porque se eu começar a falar das outras igrejas, eu vou acabar colocando que a nossa é a melhor de todas. Mas eu vou pegar um exemplo. O que tem de igreja que é
cheia de doutrinas, mas não tem a prática da palavra. Ah, o irmão não pode cortar cabelo. Ah, o irmão, a irmã não pode usar calça. Ah, irmãozinho, a irmã não pode usar brinco. E não pode isso, não pode aquilo. Aí a pessoa cai nessas doutrinas, mas não pratica. Não pratica. Por quê? Porque se agarrou em doutrina, achando que a doutrina vai salvar a pessoa. E o alicerce de muitas dessas pessoas está totalmente ali, fundada o seu alicerce na areia. O que tem de pessoas que estão vivendo doutrinas, está com o casamento destruído. O casamento está destruído. Famílias então nem se falam. Aí quando é para dar um exemplo de dentro de casa, está pior do que estava antes lá fora, lá na rua, lá no mundo. Por causa do quê? Porque está vivendo doutrina, mas não está praticando a palavra de Deus. E a embaixador não tem que passar por isso também não, irmãos. Não tem. Não vou passar a mão na cabeça da nossa igreja não. Porque a igreja, embaixadores, a doutrina dela é a palavra de Deus. Então observe que a gente não coloca a doutrina para o homem. Ah, você não pode fazer isso. Ah, você não pode fazer aquilo. Simplesmente, nós abre a Bíblia, fala até para o povo trazer a Bíblia para acompanhar. Quer ver? Olha só, quem está com a Bíblia? Quero ver. Levanta, quem está com a Bíblia? A maioria não está com a Bíblia. E se eu pregasse agora uma heresia, só quem está com a Bíblia vai desconfiar. Não, esse pastor aqui está passando a perna em nós. Sabia? Por isso que a gente adotou isso aí, não. Vamos abrir a Bíblia, vamos com a Bíblia, vamos falar através da Bíblia. Amém, irmãos? Porque eu não ouvi. Então eu tenho que ouvir a palavra, eu tenho que praticar ela. Ela sustenta a minha fé. Abre comigo lá em Hebreus agora. Hebreus capítulo 11, rapidamente. Hebreus capítulo 11, olha só. Então, sem o uso da fé, não somente a sua vida fica enfraquecida, mas a família também se enfraquece. Porque depende da minha fé também. Depende da minha fé. Está lá todo mundo desesperado. Aí você vai ficar desesperado também. Como é que pode você ficar desesperado também? Não faz sentido, irmão. Se você cai no desespero, junto com a família, ou cai no desespero, junto com seus colegas de trabalho, aonde foi anunciado que ia ter corte de empresa, que muita gente ia ser mandada embora, e você cai no desespero, significa que o teu alicerce, que a tua casa, não está fundada na rocha, mas está na areia, está de qualquer jeito. Porque quando acontece esse tipo de coisa, irmãos, a primeira coisa que as pessoas fazem, eles vão lembrar, puxa vida, aquela fulana da igreja. Aí olha tudo para você, para ver o que você tem para falar. E aí? Eia, não se enfraquece. Eia, tenha bom ânimo, dizia Josué. Quando chegou aqueles homens, falou, a terra é gigante, tem a terra, vamos lá ver a terra lá e tal, só tinha gigantes e tal, vai ser difícil para nós, povo de Israel, e ele lá liderando, falando para Moisés. José chega no meio e fala, calma aí, não é bem assim as coisas não, tem bom ânimo, tenha fé. Não importa o gigante. O maior é o que está dentro de você. O maior é aquele que se chama de Deus de Israel. Amém, irmão? Diga graças a Deus, palmas para Jesus. Palmas para Ele. Se Ele é maior mesmo, então palmas para Ele. Aí você vê em Hebreus capítulo 11, fala bem assim. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a prova das coisas que não se veem. Então esta é a fé. Quando eu falo de fé, eu tenho que crer naquilo que eu estou falando. Amém, irmãos?
Eu não posso falar de uma fé simplesmente dizer que tem fé. Se a gente sair no mundo aí, para fora, todo mundo vai dizer que tem fé. Se chegar um funkeiro na hora do show do funk, ele dizer, quem tem fé? Todo mundo vai dizer, eu tenho fé. Se chegar lá num show sertanejo, aí o cidadão chegar e gritar, quem tem fé? Todo mundo vai dizer que tem fé. Mas eu só vou saber da minha fé se eu realmente estou praticando a palavra de Deus. Porque praticar a palavra de Deus é também pela fé. Amém, irmão? É pela fé. Como que uma pessoa vai praticar algo que está escrito ali? É pela fé, irmão. Tem que vivenciar isso daí. Digam graças a Deus. Vivenciar. Por isso que muitas pessoas esmorecem porque não cultivam a fé entre si. E quando passa por tempestades, não acreditam que pode superar. Tem muita gente assim. Tem muita gente de dentro da igreja que as coisas não estão acontecendo nada, mas ele está lá, eu estou na fé, porque não está acontecendo nada. Mas é coisa mais fácil dizer que tem fé e as coisas não estão acontecendo. Aí de repente, quando começa a vir as lutas, quando começa a vir as turbulências de nossas vidas, pronto, a fé da pessoa já fica assim, já, sabe? É que nem a bateria já ruim mesmo de celular. Carregou, está lá em cima, 100%, porque não foi usado, então está tranquilo. Começou a usar, de repente... Aí a pessoa não está firmada na fé, o alicerce não está na rocha, aí quando vem a primeira tempestade, pronto, a pessoa já cambaleia, já fica assim, já se tonteia todo. Cadê a fé da pessoa? Temos que viver pela fé. Olha para a pessoa do seu lado e fala, ó, vive pela fé. Fala aí para a pessoa aí. Se a pessoa estiver dormindo, cochilando, fala alto. Vive pela fé. Amém, irmãos? Por isso, irmãos, que nós temos que ser prudente e não ser insensato. Jesus estava falando justamente desses tipos de pessoas, que mesmo dentro da igreja, são os mesmos ouvintes, são os mesmos alicerces, mas a separação disso, de ouvinte prudente, de um ouvinte insensato, de aquele que tem um alicerce que é prudente, daquele que tem um alicerce que é um insensato. Então não é fácil, irmãos. Abre comigo agora em Mateus, volta lá, Mateus capítulo 7, olha só. Mateus capítulo 7, versículo 24. Aqui ele já fala desses dois alicerces. Ele fala, por exemplo, prudente. O que é prudente? Prudente que expressa prudência, com precaução, sensatez, cauteloso. Ela é uma pessoa prudente, ela é cautelosa nas coisas. E o insensato, qual é o significado, qual é o oposto desse prudente? Que ou aquele que não está em seu juízo. Olha só, cujos atos são contrários ao bom senso, à justa medida, insano, doido e delirante. Esse é o insensato. Que nem Jesus fala para os insensatos. Louco, esta noite pedirão a tua alma. E para quem será? Para quem vai a tua alma? A pessoa está fazendo as coisas do jeito dela, a pessoa está vivendo da forma dela, a pessoa está vivendo o evangelho do jeito dela. Aí Deus chega e fala, louco, hoje à noite pedirão a tua alma. E agora, como é que fica? É um insensato. Está na loucura. Não está entendendo. Aí versículo 24. Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhai-lo-ei ao homem prudente,
que edificou a sua casa sobre a rocha. Então ele edificou a casa na rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificado sobre a rocha. Então, se você edificou a sua vida no Senhor Jesus, na rocha, pode vir tempestade, pode vir o que for contra você, irmão. Você vai até sentir a pancada, não vou dizer que não, você sente. Você sente. Você não é o Superman, o homem de ferro. Você não faz parte da DC Cosmic, muito menos da Marvel. Você sente. Mas há uma coisa. Você sente, mas se você está com a armadura de Deus, que uma das partes da armadura de Deus é a couraça da justiça, você sente o impacto na couraça, pá, até você vai para trás, mas ela não furou a minha couraça, ela me mantém firme. Eu posso até sentir, é que nem um colete para balas. O cidadão levou um tiro bem ali no colete, tum, aí ele cai. Pode ver, ele cai, conforme a pancada ele dá um desmaio de alguns segundos ali, depois ele acorda e já vai tirando, para ver se não furou, se não atravessou. Aí quando ele tira, ele vê até o roxão que ficou aqui, ele sentiu o impacto, mas ele vê o roxão, mas a bala não perfurou. Então a gente vai ter isso aí. A gente vai sentir o roxão, a gente vai sentir o impacto, a gente vai dar uma caída. Mas se eu estou com a minha fé alicerçada nessa rocha e estou com essa armadura de Deus, eu caio, mas eu levanto e continuo. Amém, irmão? Eu caio, eu levanto, mas eu continuo. Eu caio, eu levanto e continuo. Não interessa quantas vezes. Ainda mais se a tua fé está realmente alicerçada no Senhor Jesus. Amém, irmão? Ainda mais. Aí você vai mais aqui mesmo. Aí veja só. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre. Olha só. Quer dizer, todo mundo aqui está ouvindo a mesma coisa. Estamos lendo que é a mesma coisa. Mas aquele que vai praticar e aquele que não. Aí fala assim: aquele que ouve essas minhas palavras e não cumpre, compará-lo-ei ao homem sensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Você vê que na outra passagem, sobre a terra. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Aqui já está falando de uma queda, lá nós falamos da ruína. Aqui já fala da queda, onde a pessoa cai. E se nós observar aqui, esses versículos do 24 até o 27, se a gente observar, desceu a mesma chuva tanto para o imprudente e para um insensato. Correram rios da mesma forma, soprou o vento da mesma forma, tudo igualzinho para as mesmas pessoas. Agora eu pergunto para você, você acha que é Deus que faz acepção de pessoas? Você acha que é Deus que chega e fala assim para você: ó, esse vai ficar, esse eu quero que se dane. Você acha que Deus faz isso? Faz, irmãos. Não faz. Ele observa a fé. Ele observa a tua vida, a nossa vida. É isso que ele observa. Quando eu sempre lembro dessas histórias. Quando o rei Nabucodonosor levantou aquela estátua grande, aí ele ameaçou todo mundo, para que todo mundo dobrasse o joelho, principalmente o povo de Israel. Apenas 3 não dobrou o joelho. Eles podiam muito bem olhar assim: não, todo mundo dobrou o joelho, vamos dobrar mesmo, né? Estamos no meio da multidão mesmo, ninguém vai perceber, né? Mas não. Os outros dobraram o joelho, adoraram a estátua do rei Nabucodonosor, e os 3 não. Permaneceram firmes. Agora por quê? Porque somente esses 3 e mais Daniel, que estava com a sua vida fundada na rocha, os demais do povo de Israel não estavam.
Então estava. Por isso que chegou uma época lá que Elias chegou lá, subiu no monte, chegou e falou: ei, vem cá, por que vocês estão com esses dois pensamentos? O que está acontecendo com vocês? É como nos dias de hoje Elias chegasse e falasse assim: ô, vocês estão loucos? Vocês estão doidos? Está a Bíblia na mão de vocês, mas vocês estão pirando? Por que vocês estão coxando entre dois pensamentos? Se esse Deus é da Bíblia, teu, então serve Ele. Se não é o que está na Bíblia, então serve aquele que não está na Bíblia. Mas pare, decida a sua vida. Ou seja prudente, ou seja insensato de vez. Senão quem vai acabar se machucando mais ainda é você. E o que é pior, você se machuca e machuca a família também, irmãos. É que nem eu falei, nós somos responsáveis. Nós somos responsáveis. Abre comigo em Salmo 111, olha só o que diz lá. Em Salmo 111, olha só, do versículo 10. Salmo 111, versículo 10. Posso ler? Que achou, diga graças a Deus. Diz assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Bom entendimento tem todos que lhe obedecem. O seu louvor permanece para sempre. Amém, irmão? Quando eu tenho temor a Deus, quando eu obedeço a palavra de Deus, veja que ele fala que o seu louvor permanece para sempre. Não se trata somente de quem canta, se trata daquele que serve. Amém, irmão? Se trata daquele que obedece, que é temente a Deus. Temer a Deus não é medo. Existem dois tipos de temor, que até a Bíblia trata. Existe o temor que é medo, como existe temor para com Deus. O temor do Senhor significa que você tem que respeitar a Ele, como seu Deus, como seu Senhor, e até mesmo como seu próprio Pai. Esse é temor, respeitar a Ele. Deus não quer que ninguém tenha medo dele. Até porque Deus não é nenhum monstro. Mas Ele quer que tenha juízo. Isso é verdade. Ele quer que nós tenhamos o quê? Juízo. Esse é o temor. Esse é o princípio da sabedoria. Vai lá em Provérbios, um pouquinho mais para frente agora. Aí mesmo, Provérbios capítulo 1. Olha só. O que ele fala aqui também. Provérbios capítulo 1. Versículo 7, olha só: o temor do Senhor é o princípio da ciência, e algumas Bíblias está como o princípio da sabedoria. Ciência, sabedoria, sabedoria, ciência, mesma coisa pela Bíblia aqui. Ó, os loucos, que sejam os insensatos, desprezam a sabedoria ou a ciência e a instrução. Olha só, irmão. É como você comprasse algum aparelho. Vem ou não vem aquele manual? Vem ou não vem, irmão? Vem ou não vem? Se você compra um aparelho, não vem algum manual? Alguma coisa? Tem um manualzinho ali de instrução? E nós brasileiros somos pagos, a gente acha que já sabe tudo, nem lê, né? Lê ou não lê? Lê ou não lê? Hã? Não lê! Eu faço, tem hora que eu nem leio, porque como a gente já conhece o negócio, tem coisa que a gente nem lê. Mas é isso aqui. Aí você vai lá, instala um negócio, manda a instrução, puf, sabe? Aí você vai lá na loja, estufar o peito, vai brigar com o gerente. Não é porque eu comprei coisa ruim, porque não sei o que, não é porque você comprou coisa ruim. Alguma burrada foi feita. Você leu a instrução? É que nem aqui, irmão. É a mesma coisa. Dá toda a Bíblia para você, irmãos. Mas tem aqui 66 livros aqui. Palavra de Deus tudinho para você, desde de Gênesis a Apocalipse. Todas as instruções estão aqui, irmão. Como é que pode de uma pessoa que vai perder a salvação mesmo lendo as instruções? Então significa que não está lendo. E se está lendo instrução, está lendo de qualquer jeito. Aí vai lá, pega o manual de instrução, com as letrinhas tudo pequenininho.
Em vez de ler desde o início, já vai lá direto lá. Vamos lá embaixo já. Então tem muita gente que está fazendo assim com a Bíblia. Em vez de ler inteira, praticar por inteiro. Por isso, irmão, que a sabedoria foi o diferencial entre esses dois homens. Essa sabedoria foi o diferencial. Para edificar a casa na rocha é mais demorado. Tem que ter mais paciência. Agora, para edificar a casa na areia é mais rápido. Por isso que o cristão ele tem que respeitar, subir degrau por degrau. Agora Deus que já começa de um, em vez de subir o segundo, já quer pular para o terceiro. Do terceiro já quer pular no sexto. Chega até mais rápido do que todo mundo. Mas quando chega lá em cima, a hora que o vento bater, ele desce tudo de novo a escada. E o que é pior, ele sai se arrebentando, enquanto aquele ainda está subindo. Aí ele vai vendo a queda. Aí vai vendo a queda do outro. Aí ele vai se despertando. Nossa, estou vendo meus irmãos caindo. Por que será? Qual é o problema? O que está acontecendo? É ali que ele vai buscar a sabedoria. É ali que ele vai buscar o entendimento. Amém, irmão? Digam graças a Deus. Abre comigo lá em Deuteronômio, olha só. Volta um pouquinho para trás. Deuteronômio capítulo 5. Deuteronômio capítulo 5. Essa palavra é muito forte, irmão. Aqui fala de outro aspecto que diferencia entre dois homens em suas casas. Que uma delas também é a obediência a Deus. Diz assim, olha o que Deus fala, irmão. Olha o que o próprio Senhor Deus Todo-Poderoso fala. Quem dera que eles tivessem tal coração que me temesse. Ele mesmo fala, quem dera. E guardasse todos os meus mandamentos. Todos os dias, não é de vez em quando, não é uma vez por mês, não é uma vez por ano, não é uma vez por semana, não é somente em datas comemorativas, não é só no Natal, não é só na Páscoa, não é só no Ano Novo, não é só no Dia das Mães, não é só no Dia dos Pais, não é só no dia da Bíblia, todos os dias, para que bem lhe fosse eles e a seus filhos para sempre. Digam graças a Deus. Tem que obedecer a Deus todos os dias, irmão. Não é uma vez, não é de vez em quando, é todos os dias. O que se planta hoje se colhe amanhã. Se você passar o dia todo na obediência a Deus, você já está garantindo a tua salvação amanhã. Se você acorda no outro dia, e você acordou, está naquela vida real como nós estamos, o que você vai fazer? Eu vou continuar a fazer a mesma coisa que eu fiz ontem. Eu vou manter a minha obediência a Deus para me garantir o meu futuro lá no reino dele. Amém, irmão? É obediência a Deus. E requer realmente sacrifício, e requer realmente entrega, e requer realmente mesmo renúncia. Então, para me chamar Senhor, Senhor, primeiro eu tenho que saber se eu sou obediente a Ele. Primeiro eu tenho que saber se realmente eu sou obediente a Ele. Vamos lá comigo, lá em Tiago, vamos lá para frente, quase já no finalzinho da mensagem, irmão. Lá em Tiago capítulo 1, olha só. Em Tiago capítulo 1. Por isso, irmãos, que não adianta a pessoa ser apenas ouvinte e não praticar a palavra. Precisa também viver pela fé. Viver pela fé. Tiago capítulo 1, versículo 22. Olha só. Versículo 22. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes. Veja que ele fala, seja o cumpridor da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Meu Deus do céu. Isso aqui é muito forte. Isso aqui a gente ouve de muitos pastores aí para fora.
ouve de muito crente aí por fora. A gente ouve de muita gente por fora. Daqueles que querem falar de Jesus para os outros, mas não pratica. Daqueles que querem falar do Jesus para os outros, mas não vivencia. Daqueles que querem cobrar de um e do outro, mas não cobra a si mesmo. Meu Deus do céu, Espírito Santo usa mesmo. Irmão, eu tomo muito cuidado com a prática da palavra, irmão. Eu tomo. Porque quando eu fiz a minha aliança com Deus, olha, irmão, eu falo para vocês, eu fiz uma aliança com Deus, e isso daí foi, eu acho que foi num mato que eu fui, não sei aonde que eu fui, não me lembro perfeitamente, mas acho que foi num canto que eu dei uma saída, eu fui num bosque, eu num mato sozinho lá. Aquele dia eu rasguei o verbo com Deus, eu falei alto com Deus, mas eu cheguei e falei bem assim, diante de Deus e diante de Satanás que está aqui do meu lado, que eu vou praticar a palavra tudinho. E um dia que eu não praticar, aí eu olhei para o lado bem assim, e você, Satanás, você pode tomar conta de mim agora de uma vez por todas, se eu não praticar isso aqui. Então eu tenho que vivenciar a palavra. Para mim cobrar o irmão, vem na igreja, tem que vir na igreja. Eu também tenho que estar na igreja. Amém, irmão? Eu também tenho que estar na igreja. Para mim cobrar o irmão e falar, você tem que jejuar, irmão, jejua aí, jejua para a tua vida. Mas eu também tenho que jejuar. Se eu falo de dízimo e oferta e dizer, você tem que ser dizimista, mas eu primeiro tenho que ser dizimista, amém, irmão? É que nem eu falo para os obreiros aqui. Obreiro tem que ser dizimista. Obreiro que fala que é obreiro e não é dizimista, pode entregar o uniforme. Porque não está cumprindo com a palavra de Deus. Aí chega a pessoa que vai pedir oração para o obreiro. Obreiro, ora por mim, pela minha vida financeira. Então tá bom, irmão. Eu vou orar por você e já ora por mim também. É ou não é? Não é assim? Nós temos que estar de acordo com a palavra de Deus, irmão. Nós temos que estar de acordo. E pregar realmente a verdade. Por que a nossa igreja é uma das igrejas mais vazias que tem? A embaixadora, nossa igreja mais vazia que tem. Pelo menos aqui em Araucária está acontecendo. Sabe por quê? Porque desde que eu cheguei aqui, eu só preguei o verdadeiro evangelho. Tem gente que não quer ouvir o verdadeiro. Agora deixa eu começar a buscar gente para fora para vir pregar aqui. Vai vir o profeta dos milagres. Vai encher. Todo mundo vai dizer glórias, aleluia. Todo mundo vai dizer Senhor. Mas não está servindo a Ele. Porque só querem profecia, só querem cura, e etc, etc, etc. É que nem onde eu passei. Queriam profecia. Aí chega um pastor que não é profeta. Eu sou pastor de ensino, irmãos. Mas a hora que Deus me dá uma profecia, Ele chega e me dá. Ele me dá. E já profetizei, deu certo. Só que eu não fico que nem muitos doidos aí que ficam profetizando na internet aí. Eu não fico. Quando vem uma profecia para mim, eu guardo ela, eu anoto essa profecia. E aí eu oro em cima. E aí o que acontece? Quando Deus continua falando, se é para mim falar para a pessoa, eu vou lá e falo. Esse dia eu falei uma profecia, foi no domingo retrasado, eu acho. Se não me falha a memória, eu estava orando aqui, e o Espírito Santo soprou no meu ouvido e mandou eu soltar essa palavra. Mas a palavra Ele já mostrou para mim para quem era. Ele já mostrou. Mas eu poderia ter chamado, falar para a pessoa, Deus mandou dizer isso para você. Mas o Espírito Santo, além de dar profecia, aí Ele dá sabedoria. Ele fala, é para aquela pessoa, mas solta, para que todo mundo ouça, que às vezes também pode ser com essa pessoa. Aí a profecia solta, pum, a pessoa. Se a pessoa se despertar, ela fala, puxa vida, foi para mim. Não, então agora, se é para mim, se ela sentiu o impacto e foi para ela mesmo, aí sim, aí ficou de acordo entre ela e o Espírito Santo. Ou eu seja prudente a partir de hoje, ou eu vou continuar na minha insensatez. Aí eu vou continuar fazendo do jeito que dá. Só que daí depois, quando vem os problemas, aí não adianta, Senhor, me ajuda. Pastor, ora por mim. O obreiro ora por mim, a gente vai, a gente tem
até ora. Agora, quem vai garantir que Deus vai ouvir a nossa oração? Está entendendo, irmão? Quem vai garantir? Como, de repente, a pessoa está fazendo um monte de coisa errada e Deus está ali, está vendo. Deus manda avisar, o Espírito Santo avisa, um louvor avisa, o pastor prega avisa, o irmãozinho vai lá avisa, ele usa até o cachorro para avisar. A pessoa não está nem aí. Aí acontece essas coisas, pastor, ora por mim. Aí vai nós, vai os irmãos, oh Deus, vai na causa dessa pessoa. Aí Deus fica olhando e fala, mas para. Você não sabe o que está acontecendo, porque eu estou vendo tudo. Você está orando, mas eu estou vendo tudo. Você está orando para pedir misericórdia, mas eles não querem praticar a minha palavra. Para de orar. Irmãos, existem casos que a gente ora pela pessoa e quando é para a gente se estender a oração não vai. Sabia disso? Quem é de oração sabe o que eu estou falando. Quem é de oração e de Bíblia sabe o que eu estou falando. Existem casos que a gente ora pela pessoa, a gente ora na primeira oração, na segunda oração, de repente a gente fala, nossa, não orei mais por essa pessoa. Não orei mais por essa pessoa. Por que será que eu não orei mais por essa pessoa? E mesmo você vendo que a pessoa está indo para a ruína. Porque o próprio Espírito Santo já impede. Porque daí quem vai tratar com a pessoa vai ser o próprio Deus. Aí, irmão, aí é como diz Paulo, se não me falha a memória. Horrível coisas é cair na mão de um Deus vivo. Meu Deus do céu. Isso é muito forte. Vamos lá para o 1 João, irmão. Rapidinho lá. 1 João capítulo 3, olha só, 1 João capítulo 3, esse aqui ele fala para os filhos de Deus. Quem é filho de Deus aqui? Quero ver. Quem é filho de Deus? É mesmo? Então esse aqui fala para os filhos de Deus, olha só. 1 João capítulo 3, versículo 7. Fala assim, olha só o carinho. Filhinhos, carinho, olha o carinho que ele tem. Filhinhos, ninguém vos engane. Olha só, olha a instrução, olha o ensinamento. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo, amém, irmão? Então, se você pratica a justiça, você está na cobertura de Deus totalmente, irmãos. Na cobertura de Deus totalmente. Eu aprendi uma coisa, irmão, viver justo diante de Deus. Qualquer um que se levantar contra mim, quer falar de mim, quer fazer isso, quer fazer contra mim, fazer qualquer coisa contra mim, eu nem esquento a cabeça, sabe por quê? Porque se eu estou sendo justo, então não vai tratar comigo, vai tratar diante com Deus. Eu só oro pela pessoa para ter misericórdia da pessoa, porque sempre me vem essa palavra, horrível coisa é cair nas mãos de um Deus vivo. Agora, se eu estou sendo injusto, pronto, aí já era, irmão, já era. Versículo 8, quem comete o pecado é do... Cadê a Bíblia de vocês? O que está escrito aí? Quem comete o pecado é do... Fala aí, quem tem medo de falar? É do diabo. Tá ou não está na Bíblia? Irmão, olha aí. Esse está na Bíblia, para não dizer que é eu. Tá ou não está na Bíblia? Está na Bíblia, irmão? Está na Bíblia. Quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Então veja só, Jesus foi pregado na cruz. Ele se manifestou ali para desfazer as obras do diabo. Então isso significa que qualquer problema que nós estamos passando, muitas das vezes não é nem o diabo, é por causa do nosso próprio pecado. Nem tudo é o diabo, irmãos, eu já falei isso. Acontece uma coisa, é o diabo. Acontece outra coisa, é o diabo. O meu time perdeu, é o diabo. Furou o pneu do meu carro, é o diabo. A esposa brigou comigo? É o diabo. O marido brigou comigo? É o diabo. O meu filho fez um sinal do dedo para mim? É o diabo. Às vezes nem tudo é o diabo não, irmão. Às vezes é o pecado. Porque se a gente ficar atribuído, eu já falei isso,
Se a gente ficar atribuindo tudo que é o diabo, significa que eu preciso mais de libertação do que se arrepender. Sabendo que na verdade nós temos que se arrepender muito mais do que uma libertação. Porque se você se arrepende de fato, de verdade, não precisa de libertação. Não precisaria nem culto de cura e libertação na sexta-feira como nós fazemos aqui. É só se arrepender. Quando você se arrepende, a luz de Deus desce, amém, irmão? E é ali que é desfeita todas as obras das trevas. É a gente que comete muitos erros, irmãos. É que nem eu comentei aqui sexta-feira. A gente até falha, como nós falamos. Senhor, nós entramos na tua presença. Às vezes eu começo o culto assim, né? Meu Deus, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós entramos na tua presença. Meu Deus do céu, irmão. Mas se você analisar, por que eu tenho que falar que eu entro na presença dele se eu já estou o tempo todo? É ou não é? Por quê? Por que eu tenho que falar que eu estou na presença de Deus se eu já estou o tempo todo? Na minha casa eu estou na presença dele, tomando banho eu estou na presença dele, no meu trabalho eu estou na presença dele, dentro do ônibus, dentro do carro, na sorveteria, na churrascaria com os meus filhos, com a minha família, na casa dos meus parentes, eu sempre estou na presença de Deus, irmão. Palmas para Jesus, irmão. É muito forte. Eu amo essa palavra. Mas já está ali. Por que a gente fala, irmão? Oh, Senhor, nós estamos na tua presença. Poderia ser sim, alguém que entra agora na igreja, está caminhando. Senhor, eu estou entrando na tua presença. Posso ir? Porque é que nem a casa de alguém, né, irmão? Quando você vai na casa das pessoas pela primeira vez, você não vai chegando já abrindo geladeira e essas coisas não, né? Vai ou não vai? Você vai bem devagarinho, né? De mansinho, né? Você fica de pé, os outros falam, senta aí, vamos sentar. Você senta, né? Mas começa a ir direto, fica bem amigo da pessoa. Daqui a algum dia, tudo bom? Opa, entra. Você já vai sentando, já vai abrindo geladeira. É ou não é? É assim, porque você já está na presença, há uma confiança aí. Há uma confiança. É importante isso, irmão. Para quase encerrando a mensagem. Vai lá para o Tiago novamente, olha só. Tiago capítulo 1, veja só. Eu poderia ter lido ela já, né? Mas para não perder o foco desses alicerces, irmão. Tiago, eu botei tudo para trás aqui. Tiago capítulo 1. Olha só. Eu fiquei o tempo todo meditando nessa mensagem, irmão. Mesmo que ontem eu fui até para Campo Largo, fui lá visitar minha mãe, mas o tempo todo eu estava com essa mensagem na minha cabeça. E falando. E às vezes, irmãos, acontece de você dar uma mensagem que Deus prega para você, sabe como? Como você começa a olhar ao redor. Você sai e você começa a ver as coisas. Ontem eu vi um sujeito dentro do ônibus, eu fiquei olhando assim e pensei, meu Deus, esse cara está cheio de demônio. Na hora o Espírito Santo me mostrou, cheio de demônio, sentou na minha frente ali. Aí eu já, sabe, minha mão já começa a coçar. Calma, porque se eu ficar muito no espírito de oração e começar a queimar Satanás aqui, ele já manifesta aqui no meio do ônibus. Então vai mostrando as coisas, e aí daí você percebe a seguinte forma, olha o que Deus fala. Por que a pessoa está assim? Porque não me conhece. Porque não tem uma vida comigo. Aí você passa por outros lugares, você vê outros ambientes, outras coisas acontecendo, e o Espírito Santo vai falando, ó, por que está assim? Aí você vê uma outra situação de uma outra pessoa, aí o Espírito Santo vai, se coloca assim para você e fala, está vendo por que está assim? Porque não me conhece. Mas se você perguntar, ele sabe da palavra. Já teve na igreja. Se você chegar, o Espírito Santo fala, se você chegar, ele vai dizer que já é batizado. Aí quando você mostra uma pessoa dessa forma, aí vem um alerta para você. Se você não praticar a minha palavra, você pode ficar pior ainda do que essa pessoa. Ele prega assim para todo mundo, irmãos. O
Por isso que nós temos que observar o que está em nossa volta, amém, irmão? Aí no versículo 1, olha só. Meus irmãos, Tiago capítulo 1, versículo 2. Meus irmãos, tende grande gozo quando caídes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência ou perseverança. Tenha, porém, paciência, a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em alguma coisa. Em coisa alguma, sem faltar em coisa alguma. Digam graças a Deus. Então observe, irmão. A gente passa por luta, mas nós temos que ter perseverança. Nós temos que ser pacientes. Ah, eu não vou mais vir na igreja. Não vou mais. Seja paciente. É que nem onde eu fui pregar na igreja quadrangular. O pastor Zobré estava comigo. No final ele falou bem assim, né? Falou assim, não é mesmo, pastor? Às vezes a gente sente a pessoa falando assim, estou saindo da igreja. Mas a verdade é que a pessoa não é que ela está saindo da igreja, da placa da igreja. Ela está saindo do corpo da igreja. Está saindo do meio do corpo. É como você tirasse a cabeça, que é Jesus, fora e o membro querer sair. É como fosse esse braço aqui dizer, eu vou sair da igreja, eu sou a igreja. Aí esse braço aqui fala, eu vou sair da igreja, mas Cristo é a cabeça. Aí o que tem que fazer? Tirar a cabeça fora, que é Cristo, e ele sair. E tomar o seu corpo. E a maioria volta para o mundo. E para voltar, irmão, tem gente, irmão, que para voltar é uma ruína total, porque ou ele vem ou ele não vem. E tem uns que não conseguem nem vir mais. Eu já vi casos de pessoas chegar. Cuidado, irmãos. Você que está convidando pessoas para vir na igreja, um parente, alguma coisa, cuidado quando você abre uma boca e fala assim, ah, se não vir por bem, vai vir por mal. Uma vez, eu estava conversando com uma pessoa, lá mesmo, até esse tempo pelo celular. Pastor, se não vir para a igreja, vai ter que vir por bem e por mal, não é mesmo, pastor? Se não vem por bem, tem que vir por mal. Mas você quer vir na igreja? Você quer que ele esteja na igreja? Não, eu quero que ele esteja na igreja sim. Eu quero que ele esteja comigo ali, sentado no banco, ouvindo a palavra. Mas se não vir para a igreja, então que venha. Se não vir por bem, vai ser por mal. Eu falei, mas se tem certeza disso do que você está falando? Tem mesmo. Ele falou, ah, que caiu a ficha dela, que o Espírito Santo chegou e falou para mim. Fala assim, e se eu então fazer essa pessoa cair numa cadeira de roda? Que através de uma cadeira de roda vai vir para a igreja. Aí eu pergunto, você vai ficar cuidando da pessoa pelo resto da vida porque ficou na cadeira de roda? Tomar cuidado com o que a gente fala. E aí? Não, porque daí de repente a pessoa, acontece um acidente, cai numa cadeira de roda, e por causa da cadeira de roda até vem para a igreja. Mas aí no momento que precisava da pessoa que ficou falando, se não vir para a igreja por bem ou por mal, chega na hora e ó, puf, se afasta, corre da pessoa. Porque não quer carregar fardo de uma pessoa de uma cadeira de roda, o resto da vida. Sabe, tem que dar banho e fazer as outras coisas a mais que a gente sabe. É como tomasse o tempo todo daquela pessoa. Temos que tomar cuidado com o que a gente fala. Amém, irmão? Abre comigo lá em Romanos. Quase ainda. Nossa, pastor, mas ainda não terminou essa mensagem? É que o Espírito Santo é assim, irmão. Romanos capítulo 5, versículo 3. Por isso, irmão, que a pessoa precisa de alicerce firme que a sustente. A base deve ser Cristo, representado pela palavra de Deus. Por isso que você tem que entender, irmão. Todos têm que entender. Quando alguém sobe para pregar o evangelho, não é somente o pastor aqui, qualquer um que subir, quem fala é o Espírito Santo. Amém? É o Espírito Santo que fala. Por isso que eu coloquei isso nas minhas orações.
Senhor, que não seja eu, mas seja o teu Espírito para falar com as tuas ovelhinhas. Porque eu não posso passar da minha visão para vocês. Eu tenho uma visão panorâmica do Apocalipse. Panorâmica do Apocalipse. Mas de repente você pode ter outra visão panorâmica do Apocalipse. Mas eu tenho que passar aquilo que o Espírito Santo tem que dar. Amém, irmãos? Eu tenho um alimento para mim. E eu gosto daquele alimento. Então, por eu gostar desse alimento, eu não posso dar o alimento para você o que você gosta. Aliás, o que eu gosto. Porque cada um tem um alimento que é diferenciado. É ou não é? Então, por isso que nós pregamos a palavra de Deus. Não importa quanto tempo leva. Pedro começou a pregar. Se você for ler a Bíblia, você vai ver. Pregou o dia todo, ficaram a noite toda ouvindo pregação de Pedro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 horas ali. E ele falando. A Bíblia fala que tinha um certo cidadão que ele estava ouvindo, que até ficou meio cansado. Aí ele resolveu sentar e sentou na beira de uma janela. Aí no sonolência, caiu. Foi, pronto, morreu o cidadão. E agora? Morreu. O culto parou na hora. Aí Pedro foi lá embaixo, pegou na mão, orou por ele e levantou ele. Ressuscitou o homem. Todo mundo foi embora para casa depois disso? Quem lê a Bíblia sabe. Foi ou não foi? Não foi. Vamos continuar com o culto. E voltou com o culto. E o cara que tinha caído lá, em vez de pegar e ir embora, vou embora, vou descansar um pouco. Não, voltou para o culto. E ficou lá, falando. Ah, irmão, claro. Não tem que ter preguiça, não. Porque nos bailes você ficava 3, 4, 5 horas só por aqui, ó, né? Só na chinoca. E dançava, né? E dançava. 1 hora, 2 horas, 3 horas, suava. O homem já desbotava a camisa para mostrar o peitoral. E já mostrava que estava muito bem dançando, né? E todo mundo já queria dançar, as prendas também. Flashback daqui, rock and roll lá. E não parava. Uma música que traz da outra, e pá, e pá, e pá. Mas para Jesus não. Para Jesus a pessoa fica com preguiça. Meu Deus, que culto demorado. Oh, meu Deus. Aí vai falar aleluia, aleluia. Aleluia. Ai. Dá um sorriso para a pessoa que está do seu lado. Irmão, meu Deus do céu, irmão. É assim, a gente tem que se soltar, irmão. O que você fazia no mundo, faça para Deus. Quer dizer, não o pecado, meu irmão, não o pecado. O que eu quis dizer, o que você faz no mundo, fazia lá no mundo, as suas vontades, as coisas que você, digamos, que se perdia tempo, faça para Deus. Faça para Deus. O crente é relaxado, irmão, me perdoa dizer. Sabe por quê? Porque quando começa a começar lá o showzinho, do Chitãozinho, Chororó, Zezé de Camargo e Luciano, Gaúcho da Fronteira, aí quando ia para ver Raul Seixas, Legião Urbana, estava todo mundo lá fazendo fila. Vai assistir o jogo do futebol, o time do pastor, do Japão, está todo mundo lá fazendo fila. E ó, esperando abrir lá. Aí o pastor chegava à igreja 40 minutos antes, o povo ainda chega atrasado. Por que para Jesus chega atrasado, irmão? Por quê? Vocês estão entendendo? Por que para Jesus o crente chega atrasado? Mas antes de ser crente, para ver o teu ídolo cantar, para ver o teu time jogar, chegava antes. Chegava até 1 hora antes. Para quê? Por que não faz isso para Jesus? Não tem melhor coisa se chegar antes, dobrar o joelho, orar e ficar lendo a Bíblia antes do culto começar.
você fica bem mais no espírito, irmãos. Olha só. Aí a pessoa ia debaixo de chuva. Está lá debaixo de chuva, esperando o portão abrir. Aí chove, o povo não vem para a igreja. Mas no mundo eles fazem. Irmão, isso aí é pesado na balança. Sabia disso? É pesado. Por que eu ajo desse jeito? Porque quando eu servia Satanás, eu era fiel a ele, irmãos. Eu era fiel a ele. Porque lá no reino das trevas, onde eu servia a ele, onde nós estávamos naquele mundo das trevas, tinha hierarquia, a gente tinha que obedecer às hierarquias. Não era bagunçado, não. Não era bagunçado. Agora eu vejo algumas igrejas com a maior bagunça total. E nas trevas não tem bagunça. Por isso que eu falo, não, vamos zelar aqui pela igreja, colocar ordem na igreja, porque é assim, porque eu sei que nas trevas é assim. Eles também são tudo assim, ó, alicerçados um com o outro. Não tem bagunça, irmãos. Aí no versículo 3, Romanos 5, versículo 3, olha só. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Digam graças a Deus. Então produz o quê? Paciência. Para me encerrar, 1 Pedro, versículo 3. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 11. Fala assim: aparte-se do mal e faça o bem, busque a paz e siga. Amém, irmão? Se aparte do mal. O que é me apartar do mal? Você sabe o que é se apartar do mal? Você sabe. Ninguém é ingênuo, não. Ninguém é criança. Você sabe. Você sabe numa roda onde você cai. Você sabe numa conversa onde você entra. Você sabe o que você assiste, o que você ouve, o que você vê. Você sabe. Essa parte do mal. Porque o mal, a porta do mal está aberta para todo mundo. Está aberta para todo mundo. Satanás não vai pegar você pela orelha e te levar. Ele não vai pegar você também pela mão e te levar. Ele fala, ó, esse mundo aqui, ó, esse aqui é tudo meu. Fique à vontade. Tá ali uma rodinha de maconha ali, uma rodinha de cocaína aqui. Ó, tá ali, tem umas prostitutas para você, fica à vontade. Ah, se quer falar mal do fulano, tem outra panelinha ali, ó, vai lá, cuidado, irmão, com essas panelinhas, porque a mesma panelinha que faz fofoca, pode ser que amanhã depois a mesma panelinha vai te fritar, tá bom? Daí tá lá, vai lá, fique à vontade, ó, tá aí para você. Se aparta do mal, porque se eu não quero me cair nessa, então eu não vou cair no juízo de Deus. Amém, irmão? Digam graças a Deus, palmas para Jesus. Se coloquem de pé. Por isso que agora você tem que entender, se você é um homem, uma mulher prudente, ou você é um insensato. Olha, pastor, o que o senhor falou forte no meu coração. Então agora de você chegar e falar com Deus e se reconciliar com Ele. Amém, irmãos? Falar com Ele e se reconciliar com Ele. Digam graças a Deus. Pegar firme mesmo. Firme, porque as apostasias já estão acontecendo. Por isso que a gente fala, tem que viver o Evangelho de Cristo, tem que vir na igreja. Irmão, você tem que vir na igreja. Venha na igreja. Quanto mais melhor você vir na igreja, mais você se fortalece na sua fé. Nem que faça sol, faça chuva, caia tempestade, mas venha na igreja. Amém, irmãos? Em nome do Senhor Jesus. Coloca a sua mão sobre o seu coração.
Feche os seus olhos em nome do Senhor Jesus, que a gente vai orar em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, meu Pai. Aleluias. Aleluias, meu Deus. O homem que ouve a palavra de Deus, a palavra de Deus, é como aquele que sobre a rocha edificou, caíram as chuvas, e o rio soprou o vento e enfureceu, mas ele firme sobre a rocha permaneceu. E aquele que ouviu a palavra de Deus, mas não viveu, sobre a areia construiu e sua vida destruiu. A palavra de Deus, e não viveu, mas não viveu, sobre a areia construiu, e sua vida destruiu. Oh, meu Pai, quantos erros e falhas cometemos. O homem que ouve a palavra de Deus, fala com ele, que sobre a rocha edificou. Seja como este homem prudente, e o rio transbordou, soprou o vento e enfureceu, mas ele firme sobre a rocha permaneceu. Não seja como este insensato. E aquele que ouvir a palavra de Deus, mas não viveu, sobre a areia construir e sua vida destruiu. E aquele que ouviu a palavra de Deus, mas não viveu, sobre a areia construiu e sua vida destruiu. Oh, meu Pai, quantas pessoas, meu Deus, que destruíram suas próprias vidas por ouvir a Tua palavra e não praticá-las. Quantas pessoas, meu Pai, que destruíram suas vidas por chamar o Senhor, Senhor,
mas não fizeram o que o Senhor manda. Quantas pessoas hoje, meu Pai, que estão sofrendo as amarguras de suas vidas, que estão perdidaço neste mundo, até querem voltar, mas não conseguem. Há uma barreira espiritual, meu Deus, que está impedindo dessas pessoas retornarem para suas igrejas, porque é uma acusação dizendo que tem sido insensato, que não obedeceu a palavra, que fez tudo do seu jeito, de qualquer forma. Oh, meu Deus, de repente, meu Pai, tem pessoas aqui na igreja que podem se encontrar desta forma, mas o Senhor conhece o coração de cada um que aqui se encontra, conhece o coração desse membro, conhece o coração dessas ovelhinhas, conhece o coração até dos obreiros, dos candidatos a obreiros, dos cooperadores, conhece o coração de cada um de nós. Por isso, meu Pai, por isso pedimos um novo coração, um coração de carne, um coração, meu Pai, sensível à sua voz, para que haja um coração prudente. Por isso, Espírito Santo, renova a fé do teu povo nesta manhã, renova a fé deste homem, renova a fé desta mulher. Se está vazio, que seja preenchido agora com o teu Espírito Santo. Se está recebendo acusações agora na sua consciência, que receba agora o teu perdão. Afasta o mal, meu Pai, da vida de cada uma dessas pessoas. Oh, Espírito Santo, vem na vida deste homem, vem na vida desta mulher, pois nós somos fracos, meu Pai. Nós pecamos contra Ti. Nós somos homens cheios de falhas, homens cheios de defeitos. Não há ninguém santo aqui. Não há ninguém melhor, um mais do que o outro. A minha posição de pastor não quer dizer que eu sou melhor do que essa pessoa. E também não significa nada para poder dizer que eu sou mais santo. Diante do Senhor, meu Pai, todos nós estamos numa condição de servo. Independente se é pastor ou não, se é obreiro ou não, independente do que for, meu Pai, todos nós estamos na condição de servo diante de Ti. E se nós, meu Pai, deparar com o Senhor, se os nossos olhos ver o fulgor da Tua glória em nossas vidas, meu Pai, com certeza a gente iria baixar as nossas cabeças de vergonha por se encontrar nu diante de Ti, de vergonha por não praticar a palavra, de vergonha por não vivenciar aquilo, porque a consciência será cobrada de que foi envergonhado o teu evangelho, de que foi envergonhado a igreja, de que foi envergonhado os irmãos, de que foi envergonhado até o nome do Senhor. Pedimos piedade, meu Pai. Pedimos piedade a Ti, Senhor. Há pensamentos que são orações. Há momentos nos quais, seja qual for a posição, a tua alma está de pé diante de Deus. Aleluias. Oh, Shabaralá, Sabrasim, Cantere, Shabarahaias. Meu
Meu Pai, eu estou aqui para pregar o Teu Evangelho. O Senhor me chamou, não porque eu sou melhor do que a minha família, mas porque o Senhor me escolheu. E eu sei das minhas responsabilidades. Nós, os pastores, também temos falhas, como um ser humano qualquer, assim como os obreiros e como as duas ovelhinhas. Mas todos nós dobramos os joelhos com a nossa alma e pedimos misericórdia e pedimos compaixão. Há aqueles que ouvem, mas não praticam. Aqueles que ouvem, mas praticam. Queremos viver a justiça do Senhor. Por isso, meu amigo, minha amiga, se você se encontra desta maneira, hoje mesmo você pode fazer uma aliança com Deus. Não precisa esperar terça-feira para a busca do Espírito Santo. Não precisa esperar para sexta-feira. Faça isso já. Faça isso hoje. Faça isso agora. Aparta-se do mal. Se afasta do mal. Se preciso for para mudar, até de amigo você vai mudar. Mas não perca a salvação. Não perca a comunhão com Cristo. Não perca a sua vida cristã com Jesus. Aleluias, meu Pai. Aleluia, Senhor. Adoramos a Ti. Pega na mão da pessoa que está ao seu lado. Ore por ela. Não se preocupe com o horário. Ore por essa pessoa. Senhor, eu sei que tem muitas coisas que eu preciso mudar, até com relação à reunião, mas eu vou ser sincero com o Senhor. Se for para mim fazer do meu jeito, a essas horas nós já estava em casa. O que o Senhor quer que eu faça? Do seu jeito ou do meu jeito? A minha alma até pede para mim fazer do meu jeito, mas o teu Espírito que está dentro de mim fala: é do meu jeito, é assim que eu quero. Em nome do Senhor Jesus, abençoa a vida do teu povo, abençoa a vida dos teus servos, abençoa a tua igreja, em nome do Senhor Jesus, meu Pai. E eu declaro as bênçãos sem medida na vida de cada uma dessas pessoas. Seja você abençoado por Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aquele que crê, diga amém. Graças a Deus. Palmas para Jesus. Amém, irmãos? Quando uma criatura humana desperta para um grande sonho e sobre ele lança toda a força de sua alma, todo o universo conspira ao seu favor. Amém, irmão? Essa foi uma frase que eu criei. Todo o universo conspira ao nosso favor. É só andar na justiça de Deus. Amém, irmão? E praticar a palavra. Pode se assentar em nome do Senhor Jesus.